Olá, internautas! Eu estou aqui para falar sobre o mapa astral do Brasil, para falar sobre o Brasil na astrologia, sobre o horóscopo mensal do Brasil, enfim, temas variados relacionados ao nosso país, o Brasil, sobre a ótica da astrologia. Como vocês bem sabem, nós estamos vivendo um momento aí de crise política, de dificuldades no Brasil. Essas dificuldades não são de agora, são já de muito tempo, mas agora nós estamos passando por um período muito crítico. E é claro que, como astrólogo, eu me interessei em ver como que isso aparece no mapa astral do Brasil, né? Até para entender por que está acontecendo tudo isso, por que estamos passando por tudo isso. Eu sei que existem muitos blogs, muitos vídeos falando sobre a política do Brasil, sempre pela ótica da economia, pela ótica da própria política ou de alguma ciência social específica. Mas aqui eu quero tentar tratar desse problema a partir da ótica da astrologia. É claro que provavelmente eu vou ter que dialogar com outros saberes, como a própria psicologia, inclusive a psicologia social. Vou precisar dialogar com a filosofia, especialmente a filosofia política. Então não é uma coisa que eu vou poder fechar só na astrologia. Mas eu quero que a astrologia seja o ponto de partida, seja o eixo norteador dessa análise que eu quero fazer sobre a nossa situação no Brasil. Provavelmente eu vou fazer muitos vídeos falando sobre isso, porque não dá para falar tudo num vídeo só. O tema é complexo, o tema é longo, mas vai ser muito interessante. Eu acho que você que está em casa, se acompanhar esses vídeos, você vai aprender muitas coisas interessantes sobre a astrologia. Inclusive, eu posso começar dizendo que a astrologia é um saber que se aplica a praticamente tudo, né? Eu posso falar sobre qualquer assunto tomando como eixo norteador a astrologia. Essa é uma grande vantagem desse saber. É o seu caráter totalizador. Praticamente qualquer assunto pode ser falado dentro da astrologia. Nesse sentido, a astrologia tem muitas coisas parecidas com a filosofia, na minha opinião, porque a filosofia também é um saber muito totalizador, que me permite falar sobre qualquer assunto. E aqui, nessa temática específica que é o nosso país, o nosso Brasil, eu vou poder juntar muito desses dois saberes. Embora, como eu tenha dito, o meu foco vai ser ainda a astrologia. Normalmente, em meus vídeos, vocês me veem falando de signos, de combinações de signos para relacionamentos. Essas áreas da astrologia são muito voltadas para astrologia natal, né, que interpreta o mapa astral, e para sinastria, que é a astrologia de relacionamentos humanos. Eu também já falei da astrologia horária, né? Eu tenho vídeos sobre astrologia horária, onde eu mostro que a astrologia horária ela seria o correspondente a uma espécie de tarô, tá? Ele é o oráculo da astrologia, muito parecido com as cartas de tarô, mas são duas coisas diferentes, tá? São semelhantes no sentido de que são oráculos. Eu posso fazer adivinhações diretas através do tarô ou da astrologia horária. Agora, a parte da astrologia que estuda países e que inclusive elabora, trabalha, interpreta o mapa astral de países é chamado de astrologia mundial. Tá? A astrologia mundial é diferente da astrologia natal, da sinastria, da astrologia horária. É uma outra área da astrologia. Uma definição de astrologia mundial é a seguinte: astrologia mundial é a área de estudos da astrologia que se dedica à análise das populações, sociedade, economia, estados, governos, relações internacionais, cultura, saúde e educação de grupos organizados em cidades, estados ou países. Essa definição de astrologia mundial foi retirada do CBA número 3. CBA são os Cadernos Brasileiros de Astrologia. Então o CBA número 3 da Escola Gaia de Astrologia
Esse CBA foi feito pelos astrólogos Nádia Oliveira, Patrícia Boni e Robson Papaléu. Então, essa definição de astrologia mundial que eu dei para vocês consta nesse livro, tá? O Caderno Brasileiro de Astrologia. Embora o nome seja Caderno Brasileiro de Astrologia, ele é um livro que trata de temas específicos dentro da astrologia. E o número 3 trata exatamente do mapa astral do Brasil. Eu estou inclusive com esse CBA aqui, ó, ele está aqui nas minhas mãos, é o CBA número 3, tá? da Escola Gaia. Foi aonde eu fiz a minha formação de astrologia. Tá? Os astrólogos que eu citei aqui, a Nádia, a Patrícia e o Robson, foram meus professores de astrologia. E esse trabalho deles é bastante interessante sobre o mapa astral do Brasil. Tem uma análise bastante completa feita por eles. Né? Foi um trabalho conjunto. Eles fizeram cálculos de retificação da hora do mapa astral do Brasil. Então é bastante interessante. Essa é uma das referências que eu tenho. Se você quiser adquirir esse livro, tem que ser... Vocês devem entrar no site da Escola Gaia de Astrologia, tá? É só procurar no Google, vocês vão achar. E aí vocês entram em contato com a escola para conseguir esse material. Às vezes eles têm edições, às vezes não tem que entrar em contato com a escola. O meu livro eu já tenho há muito tempo. Mas eu tenho outros autores que eu consultei, outras referências que eu vou estar citando ao longo do vídeo também. Mas vejam que a astrologia mundial, ela é uma aplicação da astrologia voltada para países, estados ou cidades. Eu posso estudar o mapa astral de um país, de um estado, de uma cidade, de um município. E no meu entendimento, a astrologia mundial, ela trata de temas eminentemente políticos, né? A astrologia, ela tem um caráter político, isso é importante de ser colocado aqui também. E nesse ínterim, eu acho interessante também definir política. Diferente do que algumas pessoas pensam, política ou falar de política não é a mesma coisa que falar de partido. Tá? Uma coisa é a política, outra coisa é o partidarismo. E a minha proposta aqui não é falar de partidos políticos, de partidarismo, mas sim de política. E o que é política nesse sentido que eu estou falando? Eu tenho uma definição de política que é dada por um autor de filosofia, que é uma referência muito importante para mim, que é o Danilo Marcondes, é um dos autores que eu mais gosto no âmbito da filosofia. Para ele, política é tudo que diz respeito à coletividade, especialmente a relação entre os cidadãos e a sociedade, as formas de poder e as condições em que este se exerce, os sistemas de governo e a natureza, a validade e a justificação das decisões políticas. Então vejam que eu estou usando aqui um conceito de política que é da filosofia, e o principal desse conceito, ele é um conceito longo, mas o principal é entender que todas as vezes que nós estivermos tratando de assuntos que são de importância para a coletividade, para um grupo grande de pessoas, nós estamos tratando de um tema que é político, nós estamos falando de política. Eu vou voltar nisso mais para frente, mas isso significa que muitos dos assuntos que nós tratamos no nosso dia a dia, quando eles se referem a coletividades, esse assunto ele é um assunto político, ele é um assunto da política, mesmo que a gente não perceba isso. Nós tratamos de política no nosso dia a dia muito mais do que o que nós imaginamos. Então, diferente do que normalmente se pensa, política não é um assunto do qual dê para você fazer de conta que não existe. Não é um assunto que você possa realmente rejeitar. Porque nós estamos tratando de assuntos políticos no nosso dia a dia, quer a gente perceba, quer não. E no âmbito da astrologia, é a astrologia mundial que trata de temas políticos, sob a ótica da astrologia, claro. E como eu disse, eu comecei a me interessar sobre esse assunto a partir do momento que nós começamos a viver com mais intensidade essa crise política do país, né? E aí isso despertou minha curiosidade em entender astrologicamente por que tudo isso está acontecendo. Eu devo dizer para vocês que eu comecei a estudar com mais intensidade esse tema da astrologia mundial
nunca foi meu foco maior estudar isso. Mas diante das últimas situações, eu me aprofundei. E comecei a estudar mais dedicadamente, com mais afinco, o mapa astral do Brasil. Eu devo dizer para vocês que eu pensei muito se eu ia fazer esses vídeos, se eu ia trazer esse conteúdo para o canal ou não. Foi difícil para mim tomar uma decisão sobre isso.